Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais um dia, a gente aqui junto para meditarmos, lermos a palavra. Vamos orar nesse momento, entregar esse momento para o Senhor, pedir para o Espírito Santo vir, né? E nos direcionar em tudo isso, no entendimento das Escrituras, e assim Ele tem feito todos os dias. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite, obrigada por esse dia de trabalho, Senhor. Nós temos tido o respaldo do Senhor, o teu cuidado todos os dias, em tudo, Senhor. Em tudo que fazemos, percebemos a tua mão poderosa nos ajudando, nos direcionando, nos dando forças, Pai, todos os dias para caminharmos. Obrigada, Jesus, pela tua mão poderosa, nos segurando forte em cada dia, Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa terça-feira, hoje já dia 11 de outubro, e nós nos alegramos, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Deus. Te adoramos e te pedimos, Espírito Santo, fica aqui comigo, me ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, me ajuda, Senhor, a compreender os textos, para que assim a gente possa extrair o máximo possível, Senhor, do que a Escritura tem para nós, esse alimento poderoso que a Escritura tem para nós todos os dias, Jesus. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Hoje a gente tem mais algumas parábolas, estamos dentro do Evangelho, né? Dos Evangelhos, na verdade, dentro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos nesse período da vida ministerial de Jesus. Lembrando que a gente está fazendo a leitura bíblica desse ano em ordem cronológica. Então, quem às vezes está acessando aí os vídeos, né? E está vendo a gente ler esses textos, às vezes não está compreendendo muito bem por que eu leio os textos diferentes, né? Numa sequência diferente. Então, é porque a gente está fazendo a leitura desde janeiro de 2022, né? Desde o dia 1º de janeiro a gente está aqui fazendo a leitura em ordem cronológica dos fatos. E a gente vai terminar o ano até o dia 31 de dezembro da mesma forma, lendo a Bíblia em ordem cronológica dos fatos. A gente está usando uma Bíblia da Editora Vida, que é uma Bíblia em ordem cronológica que foi feita por dois teólogos, né? O Edward Reese e o Frank Claesen, alguma coisa assim. Foram os dois que montaram essa Bíblia nessa ordem cronológica, né, dos fatos, e a gente está usando ela esse ano, tenho gostado bastante, e a versão que eu uso é a NVI, tá, dessa Bíblia, a versão é a NVI, então você que está acompanhando aí, tá gostando, né, te dou a dica aí de adquirir uma Bíblia como essa, porque é muito bom para que você possa fazer essa leitura sequencial em ordem cronológica. Amém? O ano que vem, inclusive, o meu desejo é novamente fazer em ordem cronológica, da mesma forma, porque foi o primeiro ano que eu decidi fazer dessa forma e tem sido muito bom para mim. O entendimento de alguns textos, a própria sequência dos textos, né, às vezes nos ajuda a compreender algumas coisas melhor. Então, já faz alguns anos que a gente tem dedicado aí a leitura bíblica anual, né, lendo um pouquinho por dia, e nesse último ano a gente então decidiu fazer em ordem cronológica, e eu creio que 2023 eu vou continuar nessa mesma linha de leitura através da Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Vamos lá? Então hoje a gente começa com Lucas capítulo 15, Lucas 15, que vai falar sobre a ovelha perdida. Vamos lá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus traz mais uma parábola para que os judeus e as pessoas que estão ali ouvindo pudessem compreender um pouco mais do que ele estava falando, do que era o ministério dele. E aqui ele faz essa parábola da ovelha perdida, né? Pastores
homens do campo entenderiam muito bem essa tipologia de Jesus, essa alegoria a respeito da ovelha perdida. E Deus, então, tem o maior prazer em que um pecador se arrependa, volte-se para Deus, aceite o Senhor Jesus como pecador, do que as 99 que já estão ali no seu aprisco, né? Que já são ovelhas que ele está cuidando. Então, há muita festa no céu diante de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Jesus está falando que ele está justamente sentado com pecadores e publicanos para que esses recebam então ele como Senhor e Salvador, se arrependam, né? É disso que Jesus está falando. A parábola da moeda perdida, Lucas 15, 8, na sequência aí. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então está se falando mais uma vez dessa peça tão importante que aqui a figura da dracma, né, uma moeda que é perdida, mas a pessoa que perde sabe o valor que tem essa peça para ela. E então realmente dá um jeito, né, de varrer, de acender uma lâmpada para encontrar isso onde quer que esteja. Então Deus tem prazer, gente, em nos encontrar, em trazer uma palavra que o Espírito Santo consiga atingir o nosso mais profundo coração para que nós sejamos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Essas parábolas, elas têm muita coisa dentro de si para estudar, para meditar. Então, gaste tempo com os textos do Evangelho na sua leitura, na sua meditação, nos seus estudos, porque com certeza o Senhor vai te ensinar muitas coisas. Aqui a gente está fazendo a leitura praticamente. Eu costumo fazer sim alguns comentários, mas o intuito é a gente fazer a leitura e vocês terem então muito mais fome, muito mais sede de fazer pequenos estudos, de meditar um pouco mais no texto bíblico. Assim o Espírito Santo vai poder ministrar muito mais do que aquilo que eu falo aqui. Continuando aí, Lucas 15, a partir do versículo 11. Agora a gente vai do 11 ao 32, que é a última parábola desse capítulo 15, que fala sobre o filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse texto da parábola do filho pródigo, do filho perdido, ele tem tanta coisa dentro desse texto, gente. É um texto tão rico em ensinos, em alegorias, em tipologias, no próprio entendimento do que Jesus está querendo passar aqui para os judeus nesse momento. E uma coisa que me chama sempre muita atenção nesse texto é justamente a atitude não somente do filho mais novo, que pede a sua herança e vai embora, mas principalmente do filho mais velho, que fica ali na casa do pai, e quando o irmão mais novo volta, ele se ira, ele fica bravo, ele fica irritado com a atitude do pai em fazer essa festa para esse filho que tinha esbanjado toda a sua herança. E nós, gente, como cristãos, a gente tem a tendência de ter essa mesma atitude, porque qual é essa visão que eu tenho sobre esse texto do irmão mais velho? O irmão mais velho nada mais é do que os filhos que nunca saíram da casa, né? São os cristãos, são os judeus que de alguma maneira servem a Deus desde que se conhecem por gente, nunca desobedeceram a palavra, nunca desejaram sair da casa do pai, mas não conseguem se alegrar quando alguém sai, quando alguém se desvia, mas volta arrependido. E a gente precisa ter esse mesmo olhar de compaixão do Pai. Deus tem compaixão de todos os seus filhos. Deus tem compaixão e ama os seus filhos de igual modo. A gente não consegue entender esse amor, mas esse amor é assim. Deus nos ama e não existe diferença entre filhos, né? Para o pai, filho é filho. Se um se perdeu, mas ele consegue trazer de volta, há muito maior alegria para esse pai, porque aquele que ele achava que nunca mais iria voltar, ele volta para a comunhão. Mas aquele que já está dentro da casa e é obediente, está sempre ali com o pai, precisa entender que ele é filho e que ele é então dono de tudo que seu pai tem. Mas nós temos a tendência de nos acharmos como escravos, mesmo estando na casa do pai, sendo filhos. E quando o irmão mais novo, quando alguém se desvia, quando alguém sai da presença de Deus, ou quando alguém não reconhece Jesus como Senhor, mas reconhece depois de um tempo e tem todas as regalias de filho, a gente se ira com isso, né? E Jesus está tentando nos ensinar que a compaixão é um sentimento divino e que nós precisamos ter uns pelos outros. Ainda que eu nunca tenha me desviado da presença de Deus, ainda que nunca que eu tenha saído da casa do Pai, aquele que saiu por causa de qualquer tipo de circunstância, mas ele se arrepende e volta, eu preciso olhar com o mesmo olhar que meu pai olha, eu preciso olhar como meu irmão que estava perdido e está voltando, amém? Mas tem muita coisa dentro dessa parábola, com certeza, se você pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ensinar muito dentro dessa parábola. A parábola do administrador astuto, Lucas 16, do versículo 1 ao 18. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele.
E o administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém? Então, até aqui nós vamos. Jesus está mais uma vez contando uma parábola, colocando uma situação diante deles que era inclusive conhecida da maioria, né? Servo, senhor, campo, administração, tudo isso era muito comum para aquele tempo, para aquela cultura entre os judeus e entre os fariseus e entre os mestres da lei. E Jesus então está os ensinando sobre a má administração e de que aquele que não consegue cuidar daquilo que é terreno, daquilo que é aqui do mundo caído, que dirá da eternidade sendo um administrador daquilo que Deus vai colocar em suas mãos. Então, o que Jesus está tentando nos ensinar aqui é que nós devemos cuidar muito bem de tudo que Deus coloca nas nossas mãos, como bens, como riquezas, como recursos financeiros, dinheiro mesmo. Por quê? Porque todo dinheiro que Jesus coloca em nossas mãos para nós administrarmos, se nós somos funcionários, se nós somos patrões, se nós somos empresários, o que quer que você faça, todo dinheiro que vem para sua mão, que você administra, você precisa administrar muito bem, sabendo que cada uma das partes desse recurso tem um lugar devido, tem uma coisa certa a ser feita. Mas geralmente os maus administradores, eles gastam as coisas de forma quase que irresponsável, né? Dinheiro se torna algo para o benefício próprio totalmente, não se lança sementes em terra fértil, não se faz com o dinheiro aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que realmente agrega ao reino de Deus. E eu não estou dizendo só sobre oferta, sobre dízimo, sobre nada disso, estou dizendo num contexto geral. Nosso dinheiro, ele tem um destino correto para a nossa vida, seja a nossa vida em família, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida ministerial, seja a nossa vida em comunidade, seja a nossa vida com os nossos vizinhos, com os amigos, com os parentes. Nós precisamos administrar muito bem recursos financeiros que Deus coloca nas nossas mãos. Por quê? Porque na eternidade nós teremos responsabilidades também com a administração dentro do reino milenar. Então nós precisamos entender que usar muito bem hoje esses recursos que Deus coloca nas nossas mãos nos dará habilidade e nos capacitará para aquilo que Deus vai fazer na eternidade, ok? Então não nos preocupar com isso é muito perigoso. E a palavra de Deus então está nos ensinando sobre isso, ok? Nós não podemos amar o dinheiro mais do que amamos a Deus, mais do que amamos aquilo que Ele deseja que a gente faça. Né? Vamos para o nosso último texto, né? O último trecho
Na verdade, o rico e Lázaro, Lucas 16, versículo 19 ao 31. Vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto sobre o rico e Lázaro é um texto também muito conhecido, né, dentro das Escrituras, mas talvez muito pouco estudado, meditado nele, porque Deus está nos ensinando muitos princípios aqui. Princípio de eternidade, princípio de vida aqui nessa terra, como é que nós temos vivido, princípios de que com a mesma medida talvez que nós vivemos ou em bonança ou em tormento nessa vida, nós teremos um consolo que vem da parte de Deus. A pretensão, né, a arrogância com aquilo que nós temos nessa vida, achando que nós já por possuirmos bens e riquezas, nós também seremos beneficiados na eternidade, nos mostra como é, né, esse momento de morte, antes da ressurreição, antes da vida eterna, que é essa separação entre Hades, né, que é o mundo inferior dos mortos, e o seio de Abraão, que algumas Bíblias falam, né, ou o lugar onde Abraão está, que para mim é um lugar ainda de aguardar a volta de Jesus, né, é um lugar de tranquilidade, mas que tem a ver com esse tempo de aguardo até a volta de Jesus e as pessoas realmente serem transformadas, ressuscitadas e terem os seus corpos transformados. Então a Bíblia, ela já nos mostra que existe sim uma separação entre esses dois mundos inferiores, vamos dizer assim, após a morte, né? Nós já temos um destino já primário quando nós morremos ainda neste mundo, ainda nessa era, antes que Jesus retorne e faça então já a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, né? Então esse texto está falando sobre várias coisas no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual, no que diz respeito a esta vida nessa era e do que diz respeito à nova vida numa outra dimensão espiritual, que é o Hades, ou o seio de Abraão, que algumas Bíblias trazem, né? Para que depois venha então a eternidade. Então Jesus está nos ensinando sobre isso. Aí quando chega no final, o rico pede então para que os seus irmãos, para que a sua casa seja então avisada, seja pregado para eles o arrependimento. E Abraão vira para esse rico e diz: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, não tem como nós enviarmos alguém que vai ressuscitar dos mortos e essas pessoas também ouvirem. Gente, isso é muito sério. Se os judeus, se as pessoas que estão aqui ouvindo Jesus falar, não conseguiram obedecer aos mandamentos do Senhor dados por Moisés, se não conseguiram ouvir as advertências dos profetas no Velho Testamento, você acha que essas pessoas vão ouvir Jesus depois que ele ressuscitar dos mortos?
Ok? Jesus está dizendo que ainda que alguém ressuscite dos mortos, ainda assim, quem tem o coração obstinado ao pecado, quem tem o coração endurecido pelo pecado, não vai dar ouvidos às boas novas do Evangelho para ser salvo. Então Jesus está dizendo, através dessas muitas histórias, parábolas, coisas muito importantes e espirituais também. Tem coisas naturais aqui para a gente estudar sim, mas tem muito mais coisas espirituais que são ditas aqui por Jesus. Amém? Nosso último texto, a parábola do servo inútil, Lucas 17, do 1 ao 10. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que essa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você poderá comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está falando também agora a respeito de administração da mesma forma, né, de servidão, de entender essa questão do servir, né, e a respeito de que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que ensinamos, com aquilo que falamos, com aquilo que temos atitude, né, com o nosso próximo, porque se isso fizer a pessoa que está ouvindo tropeçar, pecar, ser então tirada do reino de Deus por causa da minha atitude, Jesus disse que era melhor que eu tivesse uma pedra amarrada no pescoço e lançada no mar, né? Na verdade ele fala assim que o mestre, o ensinador, aquele líder, né, que deveria levar as pessoas para um lugar de verdadeiro conhecimento da palavra, ela precisa ter o temor de Deus para ensinar muito bem. E se tem uma coisa, gente, que nós precisamos ter, são mestres e pastores e líderes que se preocupam com o verdadeiro ensino, com o verdadeiro evangelho, não com o evangelho triunfalista, não com o evangelho da prosperidade, não com o evangelho que traz somente uma cama fofa para o cristão dormir, porque isso não é a realidade real do evangelho. Nós precisamos estar preocupados em ensinar o verdadeiro evangelho. Elisângela, o evangelho então é só tormento, só tribulação, só angústia? Não, não estou falando isso. Mas Jesus tem nos falado nesses últimos dias que a gente tem falado sobre renúncia, sobre cruz, sobre negar-se a si mesmo, sobre seguir Jesus e ser seu discípulo, que não é nada fácil, sobre perdoar o meu irmão quantas vezes for necessário. O perdão é algo tão poderoso e tão difícil, né, para a maioria das pessoas, porque quando machuca, né, a nossa alma, quando machuca a nossa vida, a gente tem a tendência de querer vingança e não perdão, né, dar perdão. Então Jesus está nos ensinando nessa parábola sobre isso também. E ele fala sobre não sermos servos inúteis. O que são servos inúteis? Fazer somente aquilo que foi lhe dado para fazer. Nós precisamos ter muita proatividade, gente, no reino de Deus. Jesus, ele em todo tempo estava atento às necessidades das pessoas que estavam ao seu redor. E ele estava sempre pronto a ouvir uma direção do Espírito Santo para dizer o que ele devia fazer, como ele devia se comportar, o que ele devia falar, o que aquela pessoa estava precisando naquele momento, porque assim as vidas vão sendo alcançadas e Deus vai então fazendo a sua obra, que é fazer Jesus ser conhecido. Nós precisamos ser esse canal de Jesus ser conhecido pelas outras pessoas. As pessoas precisam reconhecer em nós o caráter de Cristo, a imagem de Deus, e assim elas vão sendo então
transformadas por essa pregação do Evangelho verdadeiro. Amém, queridos? Terminamos aqui então hoje. Amanhã a gente vai continuar. E por que eu não continuei aqui? O texto que a gente vai começar amanhã é um texto da ressurreição de Lázaro, né? O irmão de Marta e Maria. E esse texto é bem comprido. Então, se eu colocasse ele hoje, a nossa meditação ficaria muito grande. Então, eu preferi deixar para amanhã. E amanhã, então, a gente começa com esse texto falando sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? Deus abençoe. Então, gente, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.